Foi durante uma palestra na Escola Secundária de Penafiel sobre a Justiça e o Estado da Justiça que o bastonário da Ordem dos Advogados apontou o dedo aos deputados por traírem o mandato de quem os elegeu para cumprirem o mandato do partido que os escolheu. O programa de governo que está a ser executado hoje não foi o programa de governo que os partidos da maioria apresentaram nas últimas eleições. Infelizmente, eles estão a trair o mandato de quem os elegeu para cumprir as ordens de quem os escolheu como deputados. E isto é uma negação qualificada das funções de um Parlamento numa República. Para o bastonário, a justiça em Portugal funciona mal, não evoluiu e não inspira confiança. A balança da justiça em Portugal está desequilibrada, terrivelmente desequilibrada. A justiça penal em Portugal não é isenta nem imparcial. Ministério Público e juízes vivem numa promiscuidade funcional chocante. Em Portugal, prende-se para depois investigar. E, sobretudo, prende-se muitas vezes por ordens dos juízes que estão praticamente ao serviço da acusação e do Ministério Público e não ao serviço da sua função jurisdicional independente e isenta. A investigação criminal em Portugal transformou-se num espetáculo e face para certos órgãos de comunicação social. A violação do segredo de justiça em Portugal é chocante, é vergonhoso, envergonha o Estado de Direito Democrático. E o nosso modelo de justiça não evoluiu. Não acompanhou a evolução da sociedade e a evolução política. O sistema judicial está em roda livre, cada um faz o que quer e o que lhe apetece e não presta contas a ninguém. A justiça em Portugal transformou-se num totoloto. Depende do juiz, da vontade do juiz. Para Marinho Pinto, há situações que devem ser corrigidas na justiça em Portugal. Não se pode ser juiz com 26, 27, 28 anos de idade. Não se pode ser juiz em idades imaturas. Para ser juiz é preciso ter maturidade, ter experiência de vida, ter bom senso. A justiça tem que ser um serviço público que o Estado presta à comunidade. E tem que o prestar com qualidade e com rapidez, porque senão não é justiça. E em Portugal, se há características que a justiça tem, não é nem a rapidez nem a qualidade. Quanto à ideia de refundação do Estado, avançada pelo Governo, o bastonário considera uma tentativa de fraude à lei. Uma proposta de revisão da Constituição foi um escândalo nacional. O autor da proposta parece que era o Dr. Paulo Teixeira Pinto, o antigo presidente do DCP e antigo secretário de Estado do professor Cavaco Silva, quando ele era primeiro-ministro. Provocou tal escândalo, aquele projeto de revisão da Constituição, que eles esconderam-no. E agora vem com esta ideia de refundar. Não há refundação do Estado sem alterar a Constituição. É uma tentativa de atingir objetivos que, não permitidos pela Constituição, utilizando caminhos diversos do que a Constituição previu e, portanto, proibiu. Ou seja, querem alterar o Estado. O Estado está plasmado na Constituição. Refundar o Estado é alterar a Constituição. Alterem-na, mas segundo as regras da própria ordem constitucional, porque senão é um golpe de Estado. Se é contra a Constituição, se não se respeita a Constituição, é um golpe de Estado e não tem que ser de metralhadora ou de carros de combate ou de tanques. Aos jornalistas, o bastonário afirmou ainda que o Estado não tem o direito de confiar a privados a gestão dos dados dos cidadãos. Eu sou contra, porque estes dados não são propriedade do Governo. O Governo é meramente, ou o Governo ou o Estado, é mero depositário desses dados. Os seus proprietários são os cidadãos a que esses dados, todos e cada um dos cidadãos a que esses dados se referem. Portanto, se esses cidadãos consentirem que os seus próprios dados estejam na posse de privados, com todos os perigos que isso significa, designadamente o tráfico de dados, que é hoje uma realidade nas sociedades modernas, esses cidadãos poderão fazê-lo. Agora, o Estado não tem o direito de, tendo recolhido esses dados para fins públicos e tendo-os recolhidos numa base legal completamente diferente, possa agora, uma vez recolhidos, alterar essa base legal e entregá-los a privados. A palestra proferida pelo bastonário decorreu no auditório da Escola Secundária de Penafiel para alunos e professores no âmbito da formação para a cidadania. Algumas decisões judiciais, para serem verdadeiras